Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 25 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos. Então, vou dar sequência hoje ao vídeo de ontem, intitulado Fátima, o Vaticano II e o Império da ONU, o que você precisa saber. Quem não assistiu o vídeo de ontem está aqui na playlist. Aconselho que vejam o primeiro para entender o segundo. Hoje eu continuarei falando sobre os 45 pontos do comunismo. Eu terminei ontem no 25º ponto e passarei a ler então a partir do 26º até o 45º. Bem, numa rápida introdução eu falo aqui sobre dois fatos importantes que aconteceram no século XX para entendermos a hegemonia do comunismo no mundo hoje. O primeiro fato importante foi a aparição de Nossa Senhora em Fátima em 1917 para 3 pastorinhos, onde ela dizia que o Papa deveria consagrar a Rússia ao seu Imaculado Coração, senão a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo. Bem, isso não aconteceu, a consagração não foi feita e a Rússia de fato espalhou os seus erros pelo mundo, a Rússia comunista. Bem, acontece que muito pouco foi discutido sobre os erros da Rússia. Falava-se, em linhas bem gerais, que era o erro do comunismo. A Rússia espalharia o comunismo pelo mundo a partir do bloco soviético. Bem, mas acontece que em 1963 foi lido no Senado norte-americano 45 objetivos do comunismo que tinham sido publicados pelo Partido Comunista na Rússia em 1961. Esses 45 objetivos esmiuçavam, davam detalhes do que de fato eram os erros que a Rússia já havia espalhado e ainda continuaria a espalhar pelo mundo. Então os erros ficaram elucidados. Aquilo que Nossa Senhora chamou genericamente de erros passou então a ser mais propriamente conhecido nos seus detalhes desde 1963, quando esses erros foram, ou melhor, esses objetivos do comunismo foram comunicados no Senado norte-americano. Outro ponto importante é que, paralelo à comunicação dos erros da Rússia, por assim dizer, acontecia em Roma o Concílio Pastoral Vaticano II, que era uma proposta pastoral de abertura da Igreja para o mundo. Só que detalhe, naquele concílio houve sim uma forte presença comunista por parte de clérigos da antiga União Soviética e também de padres absolutamente afins, ou melhor, alinhados com a ideologia marxista, que trabalhavam nas mais diferentes paróquias, principalmente na Alemanha. Então, o concílio que terminou em 1965, que era uma proposta de abertura da Igreja para o mundo, para tornar a Igreja, digamos, mais compreensível para a geração dos anos 60, era, por outro lado, a porta aberta para esses mesmos erros que Nossa Senhora havia apontado, só que dentro da Igreja. Então são dois fatores bastante importantes que servem como chave de compreensão para o que está de fato acontecendo agora, quando parece tudo já se completou. Então, feitos esses esclarecimentos, volto a ler aqui, ou passo a ler, os pontos que faltaram ontem dos objetivos comunistas. O 26º objetivo dizia apresentar a degeneração e a promiscuidade como normais, naturais e saudáveis. Bem, nos dias que seguem, parece que este objetivo não precisa de muita explicação. Ele é autoexplicável na medida em que vemos a degradação pelo mundo ou do jeito que a coisa anda, não é mesmo? 27º objetivo: infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião revelada pela religião social.
Bem, aqui é preciso uma certa explicação sobre o que é religião social. Só que para isso existem centenas, milhares, quem sabe milhões de livros falando principalmente sobre a influência da teologia da libertação, a religião social entre os povos, principalmente os oprimidos, colonizados e assim por diante. Mas eu prefiro um exemplo bem mais simples e mais objetivo. Alguns anos atrás, um líder espiritual muito famoso, voltando da Argentina para Roma, disse no avião, ou na chamada pastoral do avião, mais ou menos o seguinte: a mim não me importa se a criança é judia, muçulmana ou cristã. O que me importa é que tenha a barriguinha cheia. Bem, estava declarado ali digamos assim, o resultado, a vitória, por assim dizer, deste objetivo, deste 27º objetivo: infiltrar-se nas igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Quando o líder religioso disse que a ele não importava se a criança era judia, muçulmana ou cristã, falando como um líder cristão, ele estava dizendo nas entrelinhas que a religião para ele pouco importava. O que importava era a barriguinha cheia, ou seja, a matéria apenas. Bem, esse exemplo é a síntese de toda a religião social, principalmente a teologia da libertação. Pouco importa a sua religião, meu caro, aliás, ela sequer importa. O que importa é lutar pela vida aqui neste planeta, dando ênfase a tudo que é terrenal. Esqueça o espiritual, ele não importa mais. Nós estamos dentro de uma revolução social que promete fazer com que você seja feliz, usufruindo dos bens da terra. É basicamente isso que estava sendo dito pelo líder espiritual do Ocidente. Bem, mas o 27º ponto diz também o seguinte: desacredite a Bíblia e enfatize a necessidade de maturidade intelectual, que não precisa de muleta religiosa, o que é bastante compreensível também hoje, desde que existe uma separação quase que absoluta entre fé e razão. A propaganda de 1961 tornou-se efetiva quando passou-se a desacreditar na fé como algo involuído ou coisa de gente atrasada. A razão era a solução para todas as coisas e a ciência praticamente uma deusa a imperar sobre todos nós. Bem, mas além disso, há também aqui um divórcio dentro da própria fé. A fé, baseada nesse conceito de religião social, também se desvincula dos sacramentos, ou seja, dos elementos transcendentes dados por Cristo. Estou me referindo aqui especificamente às mais diversas denominações cristãs. O que estava sendo enfatizado no 27º ponto é que a fé, apesar de ser uma coisa um tanto quanto atrasada, é de caráter absolutamente pessoal. Você pode cultivar a sua fé do jeito que quiser, como quiser, onde quiser, sem necessidade de religião. Só que, como Cristo criou uma igreja e deu a ela os sacramentos, elimina-se aqui este vínculo. Para muitos, os sacramentos são curativos espirituais para a alma. Só que são muito mais do que isso. Jesus instituiu os sacramentos para serem uma ponte entre o imanente e o transcendente. Como, por exemplo, no sacramento do perdão. O sujeito que se confessa sabe, tem a certeza que lá no céu, ou melhor, na esfera transcendental, dentro da eternidade, alguma coisa mudou em relação a ele próprio e ao seu destino terrenal, e também na eternidade. Esta ponte, criada por Jesus, entre o transcendental e o imanente, é que é negada quando se diz: eu posso praticar a minha fé
independente de qualquer religião. A religião presta um papel, e este papel é muito bem atacado pelo objetivo comunista. É preciso tirar do sujeito humano esta relação com o eterno. E assim aconteceu. Quantos famosos hoje não dizem: não, eu creio, eu tenho fé sim, mas eu não gosto de religião. Não estou falando de religião, estou falando da minha fé. Pois é, mas aí é que está uma fé sem esta possibilidade real de nos unirmos, de nos religarmos a Deus, que é o trabalho fundamental da religião, é cega ou manca, por assim dizer. Bem, então parece que esse 27º objetivo está muito bem cumprido hoje. 28º objetivo, que é basicamente uma continuação do 27º. Eliminar a oração ou qualquer fase de expressão religiosa nas escolas, sob a alegação de que viola o princípio da separação entre igreja e Estado. Mas isso num primeiro momento. Num segundo momento, principalmente depois do ano 2000, o que se permite nas escolas é a expressão de qualquer culto, ou qualquer fé, ou qualquer devoção que não seja cristã. Porém, como nós vimos nos Estados Unidos, ou temos vendo regularmente nos Estados Unidos, o que é proibido é a manifestação cristã. As outras estão liberadas. Daí porque eu disse ontem que um dos objetivos principais, os dois principais objetivos dos objetivos comunistas, eram destruir a igreja, claro, e também a Constituição americana. 29º objetivo, desacreditar a Constituição americana, chamando-a de inadequada, antiquada, fora de sintonia com as necessidades modernas, um obstáculo à cooperação entre as nações em nível mundial, o que foi muito bem feito, diga-se. A Constituição americana, ela é fundamentada nos direitos civis, no direito à liberdade de expressão, entre outras coisas, como o porte, por exemplo, de almas, né? Todo mundo já mais ou menos sabe do que eu estou falando. Pois bem, era preciso desacreditá-la. E então entram em cena os atores da mídia, da informação, mas principalmente os atores acadêmicos, que é onde realmente se cria esse constrangimento de um povo com a sua Constituição, que é, pelo menos em teoria, a mais perfeita já fabricada pela razão humana. 30º objetivo, desacreditar os pais fundadores americanos, que é praticamente uma continuação do 29º. Apresentá-los como aristocratas egoístas que não se preocupam com o homem comum, sendo que é o contrário. Toda a Constituição e a ideia dos pais fundadores da América era dar esta liberdade, este direito de igualdade para qualquer um, como, por exemplo, a lei é para todos. E a liberdade também, claro. 31º objetivo, menosprezar todas as formas de cultura americana e desencorajar o ensino da história americana com base no fato de que era apenas uma parte menor do quadro geral. Dar mais ênfase à história da Rússia desde que os comunistas assumiram o poder. Bem, aqui nós vemos nos anos 60, principalmente, um grupo enorme de pensadores europeus fazendo exatamente esse trabalho. Quem, por exemplo, pegar a obra de Paul Sartre, entre outros, verá que é exatamente isso o que ele faz o tempo todo. Menospreza as formas de cultura americana, desencoraja o ensino da história americana, mas dá ênfase à história da Revolução Russa, ou ênfase à Rússia desde que os comunistas assumiram o poder. Porque precisamos fazer uma distinção. A Rússia antes da Revolução e a Rússia depois. São duas coisas completamente diferentes. Uma era a Rússia imperial,
Outra é a Rússia do proletariado, entre muitas aspas, porque quem viu o vídeo de ontem sabe que ela foi financiada por oligarcas, por metacapitalistas. É bom sempre fazer essa diferença. De qual Rússia estamos falando? 32º objetivo: apoiar qualquer movimento socialista para dar controle centralizado sobre qualquer parte da cultura, educação, agências sociais, programas de bem-estar, clínicas de saúde mental, etc., etc. Este ponto eu volto a ele, daí porque eu digo é preciso fazer um terceiro vídeo para alguns pontos, elucidar um pouco melhor alguns pontos. Esse eu vou deixar para o próximo vídeo. 33º, eliminar todas as leis ou procedimentos que interfiram na operação do aparato comunista. 34º, eliminar o Comitê de Atividade Anti-Americana da Câmara. 35º, desacreditar e eventualmente desmantelar o FBI. Bem, quem viu o FBI cumprindo ordens de Biden de entrar, por exemplo, na residência de Donald Trump, sabe o quanto isso também deu certo. Quem viu o FBI, por exemplo, entre outras coisas, encobrindo os escândalos da família Biden e pressionando diários de notícias a não darem a notícia, saberá que esse 35º ponto foi realmente muito bem concretizado. 36º, infiltrar-se e ganhar o controle de mais sindicatos. 37º, infiltrar-se e obter o controle de grandes empresas. Daí porque as grandes empresas, principalmente Big Techs, são de fato comandadas por CEOs com vocação estritamente comunista. É aí que muita gente pensa, mas como é possível eles são capitalistas e comunistas? Bem, eles são comunistas na raiz e podem ser eventualmente globalistas também. Uma coisa não exclui a outra. Alguém comentou ontem aqui no canal: professor, eles são globalistas e não comunistas. Bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O sujeito pode ser globalista e, se for um grande globalista, será quase que via de regra comunista também. Porque é aquela história: comunismo para os outros, capitalismo para mim. Basta ver o vídeo de ontem para entender o porquê os megacapitalistas se interessaram muito em transformar a primeira metade do mundo numa grande colônia de exploração. 38. Transferir alguns dos poderes de prisão da polícia para agências sociais. Aqui não é só questão de prisão, mas, por exemplo, agências sociais passaram a determinar comportamentos e condutas políticas. Hoje teme-se muito o cancelamento. Por parte de quem? Dessas agências sociais. Nós bem sabemos, por exemplo, que muitas delas atuam hoje quase que fundamentalmente nas redes, andando por aí investigando quem constrange o sistema, não é mesmo? Para cancelá-los. Tratar todos os problemas de comportamento como transtornos psiquiátricos, que só os psiquiatras podem entender ou tratar. Ou seja, elimina-se novamente aqui a esfera da espiritualidade. O ser humano não é só matéria e não é só o funcionamento dos mecanismos cerebrais que importam. O ser humano é também um complexo espiritual, daí porque Jesus tratava alguns casos como possessão diabólica e outros como realmente doenças mentais. São coisas completamente diferentes, mas então os comunistas já estavam orientando os seus adeptos a eliminar toda e qualquer possibilidade de que o sujeito sofresse alguma influência espiritual. Nada mais existe, o transcendente não tem nada a ver com a história. É tudo aqui e é tudo na matéria, claro. Só que aí cria-se um conglomerado psiquiátrico para definir o que é saúde mental. Eis porque Stalin dizia que o seu sonho era controlar a saúde. Vejam como o 39º ponto se encaixa perfeitamente no 38º.
39 diz: domine a profissão psiquiátrica e use as leis de saúde mental como meio de obter controle coercitivo sobre aqueles que se opõem aos objetivos comunistas. E aqui uma simples explicação serve para ilustrar o quadro. O sujeito que nada contra a corrente, por exemplo, é considerado, claro, imediatamente um louco. Eu mesmo já recebi aqui alguns comentários do tipo: pirou o professor. É isso. Se toda a corrente está indo para um lado, como opor-se a esse lado sem receber esse tipo de elogio, não é mesmo? É o que inibe as crianças já desde praticamente o berço. É preciso ir para lá, todos apontam para lá. As pessoas mais bacanas, as pessoas mais legais, são todas comunistas. O que você quer com o capitalismo? Destruir o mundo? Pois é. Deu muito certo este ponto. 40º objetivo: desacreditar a família como instituição, encorajar a promiscuidade e o divórcio fácil. Esse ponto aqui renderia vários vídeos, claro. Eu falo um pouco mais sobre ele no próximo, mas está muito claro o que aconteceu desde os anos 60. 41º, enfatize a necessidade de criar os filhos longe da influência negativa dos pais. Atribua preconceitos, bloqueios mentais e retardamento de crianças à influência supressiva dos pais. Ou seja, os pais, claro, por trazerem ainda aquele ranço da cultura ocidental fundamentada nos valores morais bíblicos, é que atrapalham a vida dos jovens. O jovem quer a liberdade, quer ser feliz, quer amor e não a guerra. E os pais, então, passam a ser esse estereótipo de tudo o que impede a felicidade do jovem. Então ele sai, evidentemente, para curtir a vida adoidado e tendo como inimigo ou o seu principal adversário o pai, a mãe e tudo de nefasto que eles representam. E aí hoje, que já estamos na geração dos netos desses anos 60, vemos que, de fato, os pais não só são inimigos, como devem se submeter aos interesses dos filhos, principalmente os mais pequenos. Então está claro aqui que o 41º ponto também foi concluído, ou melhor, o 41º erro, segundo Nossa Senhora, em Fátima. A coisa se inverteu, não é mesmo? 42. Criar a impressão de que a violência e a insurreição são aspectos legítimos da tradição americana, que estudantes e grupos de interesses especiais devem se levantar e formar uma força unida para resolver problemas econômicos, políticos e sociais. E aí vem os grupos, como, por exemplo, os Panteras Negras, nos anos 60, que depois acabaram evoluindo para coisas como Antifas, Black Lives Matter, e também certos grupos que se apossam de propriedades alheias, sob o argumento de que produzirão mais alimentos e todos têm direito à terra, buscando, claro, visando o fim da propriedade privada e assim por diante. Esse ponto 42 também merece uma boa consideração nos próximos vídeos, porque ele deu muito certo. Bem, o 43º objetivo diz: derrube todos os governos coloniais antes que as populações nativas estejam prontas para o autogoverno. Aqui, em relação a governos coloniais, devemos entender principalmente os países europeus que acabaram colonizando outros, como, por exemplo, países africanos, América do Sul e assim por diante. Esses governos coloniais traziam, evidentemente, toda uma bagagem cultural, filosófica, religiosa, artística, do direito para os povos colonizados, é claro. Fundamentalmente a religião cristã. E eles é que deveriam ser atacados, porém antes que os povos colonizados tomassem consciência do seu próprio destino, amadurecessem sobre os fundamentos dos colonizadores
e criassem então os seus próprios governos. Era preciso que toda essa revolução contra o colonialismo fosse feita antes da maturidade dos povos colonizados. Muito esperto isso. Porém, isso não é especificamente uma atividade que nasceu em 1960. 10 anos antes, em 1950, surge esse livro, Discurso sobre o Colonialismo, de Aimé Césaire, do martinicano Aimé Césaire. O livro é considerado até hoje a Bíblia anticolonialista. Uma rápida descrição do livro diz que Discurso sobre o Colonialismo é uma das obras mais famosas do escritor Aimé Césaire e inspirou diversos movimentos e pensadores. Um dos argumentos centrais da obra é que o fascismo é filho do colonialismo e o racismo é a ferramenta operacional do sistema capitalista. O livro de Aimé Césaire foi revolucionário no período em que foi lançado ao denunciar o colonialismo europeu em pleno século XX. A linguagem utilizada por Césaire é muito irônica e muito objetiva na hora de apontar as mazelas causadas pela Europa nos países colonizados. Bem, isso já dá uma noção de que em 1950, ou seja, 10 anos antes do movimento do Partido Comunista lançar esses 45 objetivos, já se trabalhava a questão anticolonialista, principalmente, claro, ou sobretudo nos meios acadêmicos. Haviam mazelas em relação ao colonialismo europeu, claro, mas o que os comunistas propunham era exatamente o seguinte: derrubar todos os governos coloniais antes que as populações nativas estivessem prontas para o autogoverno. Isso queria dizer o seguinte: nós não estamos aqui pensando em preparar os colonizados para se autogovernarem. Não, nós queremos substituir os colonizadores europeus e cristãos por novos colonizadores ateus e marxistas. É simples. Então toda esta gama de livros e publicações que vem desde os anos 50 contra o imperialismo era já uma enorme propaganda comunista, evidentemente. Só que o detalhe, e daí porque se diz o diabo mora nos detalhes, é exatamente isso: perceber que ninguém estava interessado, nenhum dos lados estava interessado em preparar os povos para se autogovernarem, apenas ou manter os seus privilégios de domínio, como de fato era o caso dos colonizadores europeus, que tiravam riqueza dos seus colonizados para levá-las para a Europa, e também como era o caso dos comunistas, que queriam fazer exatamente a mesma coisa. E o povo, sem perceber essa manobra, servindo como bucha de canhão, por assim dizer, achava que os outros, os vermelhos, por assim dizer, eram os seus libertadores. Daí porque há uma falsa compreensão de que os globalistas se opõem aos comunistas. Não. Apenas uma mudança na diretoria significa apenas uma mudança na gerência, por assim dizer. O fato é que os dois lados preservam a manutenção da ONU como o império global que se estabelece sobre todos. Não existe aqui nenhuma diferença fundamental entre um bloco e outro. É apenas uma luta pelo domínio hegemônico, mas mantendo sempre acima de todos a estrutura globalista da ONU. É bom frisar isso para que não paire aquela ilusão de que capitalistas ou globalistas se opõem radicalmente aos comunistas. Os dois trabalham em perfeita harmonia ou sincronia, por assim dizer. Bem, os últimos 2 pontos eu vou deixar, como o vídeo está longo, vou deixar para a terceira parte,
O 44º objetivo diz internacionalizar o Canal do Panamá, o que rende também uma boa reflexão. E o ponto 45, o último objetivo dos comunistas é revogar a reserva Connally para que os Estados Unidos não possam impedir que a Corte Mundial tome jurisdição sobre problemas domésticos. Dar ao Tribunal Mundial jurisdição sobre problemas domésticos. Dar ao Tribunal Mundial jurisdição sobre nações e indivíduos. Bem, este ponto, claro, eu vou discuti-lo um pouco mais adiante, mas deixa muito claro a vocação globalista dos próprios comunistas. Dar ao Tribunal Mundial jurisdição sobre nações e indivíduos. Daí porque nenhum dos blocos destruirá a ONU e o seu centro de poder, como se diz hoje. O que aconteceu, eu vou falar um pouco melhor no próximo vídeo, foi essa estratégia de colocar o sapo dentro de uma panela com água fria, ligá-la e deixar a água esquentar aos pouquinhos. Hoje estamos no momento em que a água ferve e o sapo, coitado, continua dentro da panela. Ele achava que estava tudo bem. Eu vou também trabalhar um pouco melhor alguns pontos que não foi possível hoje. Por isso, então, teremos o terceiro vídeo. Eu espero fazer uma live para esse terceiro vídeo e depois tentar fazer uma amarração desde a profecia de Fátima em 1917, ao Concílio Vaticano II, e ao que vemos hoje em termos de estruturas ocidentais, ou melhor, estruturas globais, como a ONU, por exemplo, o Império Chinês que vem por aí, e o papel da Igreja, desta Igreja que pediu aos cristãos que fossem obedientes à ONU. Acho que vai dar para fazer uma boa amarração. Espero fazer isso numa live. E espero também que você deixe o seu like se gostou desse vídeo, ou o seu dislike se não gostou. E lembre-se, torne-se membro do canal se quiser ajudar e puder ajudar este canal a continuar existindo aqui na plataforma, porque a vida aqui para nós, meus amigos, está bem difícil. A membresia é baratinha. Você paga mensalmente uma pequena quantia e nos ajuda a permanecer aqui por mais algum tempo, se Deus quiser. Amanhã eu volto. Até lá.